não pertencem ao nosso meio, mas precisam das nossas orações. And be with those that don't usually come here, or that can't be here today, but need our prayers. E obrigado, Senhor, pelas bênções que distribuis simbolicamente por todos nós. And thank you for all the blessings that you give us. In Jesus' name we pray. Amen. Amém. Portanto, sendo assim, irmãos, vamos continuar o serviço com o grupo de louvor. I had a dog to my name. I had friends that walked away, and I even lost myself a time or two. There were bridges crossed and burned, through all the wreckage I have learned. There is one thing that I
relacionados com a nossa igreja, mas oremos muito uns pelos outros. Penso que será um anúncio de ordem que deveríamos fazer todos os dias, orar e por aqueles também que nem sequer conhecemos. Mas de uma maneira ou de outra gostaríamos que estivessem no meio de nós. Portanto, oremos muito. Agora vamos pedir ao Mário para fazer a coleta, por favor. Vamos das IPEC, queremos agradecer, Senhor, por estas ofertas que são dadas do fundo do coração e que elas venham continuar a abençoar a tua obra e particularmente este nosso lugar. Em nome do teu filho amado, te peço e agradeço. Amém. Portanto, continuando, vamos nos colocar a pé para louvar ao Senhor com o hino santo. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendeis o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizarão as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam-se de vós com madeira, obra das mãos de artifício, feito com machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que se não se mova. São como a palmeira, obra troneada, porém não podem falar. Certamente são levados porque não podem andar. Não tenhais que seis deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm o poder de fazer o bem. Pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em tudo o seu reino ninguém é semelhante a ti. Pois juntamente todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é madeira. Trazem prata batida de Tarses e ouro de Ufas, trabalho de artifício. E das mãos do filhador
Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. Porém o Senhor Deus é verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizerem os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele é aquele que fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, com a sua inteligência estendeu os céus, dando a ele a sua voz e logo há rumores das águas no céu e faz subir os vapores da extremidade da terra, faz os relâmpagos para que a chuva dos seus desejos faz sair o vento. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonham-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Vaidade são obras de engano. No tempo da sua visitação virão aparecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele o formou tudo, e Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunta da terra a tua mercadoria, ó tu que habitas no lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez eu vos levarei como se fora uma funda aos moradores da terra, e os angustiarei, para que venham e achá-lo-ei, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. Eu havia dito: certamente isto é a enfermidade que eu poderei suportar. Já a minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se romperam. Os meus filhos foram-se de mim, e não existe ninguém a mais que estenda a minha tenda, nem que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se espalharam. Eis que veio uma voz de rumor grande, temor da terra do norte, fazer das nações de Judá uma assolação e uma morada de chacais. Bem sei eu, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirige os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-lhe e consumiram e assolaram a sua morada. Amém. Amém. Olha, irmãos, assim vamos colocar pé para continuar a louvar ao Senhor. Thank you.
vontade, eu já estou a pedir ao pastor por trazer a mensagem. Bem, nós vamos então ouvir a palavra do Senhor para o livro de Jeremias, capítulo 10. É a terceira mensagem que nós estamos dando neste livro. A primeira mensagem foi acerca da escolha que Deus fez levantar Jeremias a ser profeta da nação. Esta escolha foi feita antes de ele ter nascido, já Deus foi escolhido ele para ser profeta da nação. Deus lhe dá a última oportunidade à nação para se arrependerem dos seus pecados. Levantou Jeremias para acordar a nação, mas infelizmente a maioria da nação desprezou a palavra de Deus e quis matar até Jeremias. No segundo capítulo, ali o profeta anuncia à nação qual é a injustiça que Deus fez à vossa nação para vocês me deixarem em mim e buscar os ídolos das outras nações. Que mal fiz eu para vós? Deus fez a pergunta. Só fiz bem a vocês e vocês pagam o meu bem com o mal. Deixaram a mim. E depois o profeta termina dizendo que a nação de Israel fez dois maus. O primeiro mal foi deixou a Deus, por não ter deixado. E o segundo mal é que eles cavaram cisternas rotas. E cisternas rotas referem-se aos ídolos que eles cavaram e adoraram, prestaram atenção. E nós falamos que também nós, nos nossos dias, as pessoas andam cavando cisternas rotas. Ídolos que não ajudam a ninguém e têm desprezado a Deus. Hoje vamos meditar que o profeta foi usado por Deus para fazer uma comparação entre Deus e os ídolos que a própria nação de Israel tinha agora escolhido para adorar. Uma comparação que Deus faz aqui. Reparem como ele começa no capítulo 10, versículo 1. Ele diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala. Ouvi. Esta mensagem foi para eles, é para nós também. Qual é a razão que nós estamos aqui na igreja? É um sacrifício que nós fazemos, é um ritual religioso. Bem, vamos à igreja. Mas será que você vem aqui para ouvir a palavra de Deus? Será que você, antes de chegar aqui, disse: meu Deus, fala a mim ou ao meu coração? Eu hoje quero ouvir a tua voz. Foi aquilo que o profeta anunciou à nação de Israel. Ouçam a palavra de Deus. Prestem atenção àquilo que eu vou dizer a vós. Ora, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras ao povo de Israel nos tempos antigos, mas nos últimos dias Ele falou através do seu próprio Filho. Em João 1,17 lemos que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Moisés foi o primeiro profeta que Deus usou para escrever a Bíblia. Mas os primeiros 5 livros foram escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E daí Deus mandou outros profetas. Deus falou a eles através de visões, de sonhos e de anjos que falavam ao povo também. Mas nos últimos dias, Deus enviou o seu Filho, que nasceu da Virgem Maria, tomou a nossa forma e deu a nós aquilo que nós lemos no Novo Testamento, dos 4 Evangelhos, que tem as palavras de Jesus e os milagres que Ele fez. E Deus falou à nação de Israel e ao mundo inteiro através do seu próprio Filho. Nos últimos dias, Deus falou ao povo. E a Bíblia é uma carta que Deus enviou não somente para Israel, mas para o mundo inteiro. Uma carta para os homens ouvirem a voz de Deus. O que Deus quer que eles ouçam. Qual foi a mensagem que Deus disse a Jeremias para dizer ao povo de Judá? Reparem no versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendeis o caminho das nações,
nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se temorizam as nações. Está a dizer a nação para não seguir o caminho das nações. Não aprendei o caminho das nações. Ora, qual era o caminho das nações? Eram os ídolos. Se você fosse à Grécia, um povo que, bem civilizado, que ainda hoje é bem conhecido pelos escritos dos seus sábios, eles estudaram astronomia, as estrelas, eles estudaram a ciência, estudaram matemática. Era o povo aonde as nações mandavam os filhos para as escolas que estavam na Grécia. E sabe que este povo tão sábio era tão tolo. Em vez de adorar o Deus que criou os céus e a terra, adoravam os planetas. O Sol, a Lua, o Júpiter, o Vênus, Mars. Fizeram imagens destes planetas e iam aos templos e ajoelhavam-se daquelas estátuas e pediam a estes ídolos que os ajudassem. Em vez de adorar o Deus que criou os céus e a terra, o Sol e a Lua, os planetas, adoravam os planetas do Sol. E Deus disse: não façam isso. Não sigam o que os nações fazem. Se você fosse ao Egito, no Egito eles adoravam o rio Nilo, o rio que Deus criou, que dava água bastante para o Egito, para eles terem as suas quintas regadas com água, peixe, tudo isso. E que devido à riqueza que aquele rio deu a esta nação, em vez de adorar o Deus que deu esta riqueza, adoravam o rio. Adoravam o rio. E outros, as montanhas, adoravam a trevoada. Deus é mandar a trevoada e eles adoravam a trevoada. Imaginem. E Deus diz a Israel: não façam isso. Não sigam essas ideias. Se você fosse a Roma, que trouxe um império bem forte no tempo de Jesus, no tempo de Jeremias, Roma ainda não estava forte. Mas Roma seguiu os exemplos da Grécia e até roubaram os ídolos da Grécia e puseram para os próprios também. A cidade de Corinto era a cidade mais corrupta do Império de Roma. E que lá fosse, havia templos de todo tipo de ídolos. E adoravam aqueles ídolos. E tinham cultos mesmo imorais naquela cidade. Se você fosse à Fenícia, que foi uma nação bastante rica, a cidade de Tiro era uma cidade enorme, que fazia navios para dar parte do mar Mediterrâneo. Eles não adoravam a Deus. Adoravam um Deus chamado Baal. E nesta adoração, eles até sacrificavam os seus próprios filhos para adorar este Deus. E Deus disse: não façam isso. Não adorem esse Deus. Se vocês fossem à nação de Amon, Moab e Edom, não adoravam a Deus. Adoravam os ídolos das nações. E Deus está dizendo a Israel: não façam isso. Não sigam essas coisas. E sabe que a nação de David, de Judá, adoravam os ídolos das nações. Deixaram a Deus e adoravam os ídolos das nações. E então o profeta foi enviado por Deus para arrepender aquela nação e dizer: não façam isso. Não sigam os caminhos das nações. Nem vos espanteis com os sinais do céu. E quando vocês verem um sinal no céu, não fiquem com medo. Deus é que dá os sinais, não é os ídolos. Porque com eles se temorizam as nações. Andavam com medo que se viam uma estrela no céu. Ficavam com medo da estrela. Em vez de temerem a Deus, ficavam com medo da estrela. E então Deus disse assim: a razão que eles não devem seguir esses exemplos
Repare o 5:3. Porque os costumes dos povos são quê? São vaidades. Pois cortam no busto com madeiro, obra das mãos do artifício com machado. E a palavra vaidade aí, no original, significa são coisas inúteis, que não têm nenhum valor. Vocês não sigam essas vaidades, porque não têm nenhum valor. Não podem ajudar a ninguém, nem bem nem mal. São coisas inventadas pelos homens, são mentiras inventadas pelos homens. Não sigam essas coisas. Então uns iam com pregos, o efeito é com pregos, com martelos, e firmam para que se não movam, são como a palmeira, obra esturriada, mas não podem falar. Necessitam que os leve, quando não podem andar nem punhais, receio delas, pois não podem fazer nem mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Não sigam essas coisas que são completamente vaidades, coisas inúteis, não têm nenhum valor, não ajudam a ninguém. Eu nunca me esqueço que o nosso irmão Ferreira era um homem que, antigamente, não queria nada com Deus. A mãe dele era uma crente e orava sempre a Deus, temos agora um filho. E um dia ela convidou o filho a um convívio da igreja, alugaram uma caminhonete e foram ver algumas partes de Portugal, e o filho, lá para a mãe não ficar zangada com ele, lá foi com ela. Mas o homem não queria lá estar. Quando ele começou a ouvir as cantigas, os cânticos da igreja, começou a dizer: ai de mim, o que é que eu estou aqui a fazer? O homem quis ir embora. Quando chegou lá a um certo lugar, eu disse à minha mãe: desculpa, mas eu vou sair. E saiu da câmara para não ouvir as cantigas da igreja. Isto era o Luís Ferreira, antes de se converter. Deus o enviou aqui para o Canadá e ele foi para a casa da irmã dele, que era uma crente, que vinha aqui à igreja, não aqui neste lugar, no outro lugar. E ele, para declarar, como não sabia nada de inglês, pensou: bem, vou lá à igreja, ao menos vou falar com a minha língua. E lá veio então à igreja, só para falar com as pessoas da igreja, mas nada, não é que estávamos a falar em Deus. Mas quando ele começou a ouvir as pregações do pastor Marcos, Deus usou aquele pastor de maneira que o homem se converteu. Ele converteu-se nele. E agora cantava as cantigas que ele não queria cantar. E tornou-se um homem fervoroso para servir a Deus. É interessante, aquele homem devotou-se completamente para Deus. Deus transformou o coração. Mas eu conto uma história que nunca me esqueço. Eu conto a história quando estava em Portugal, quando eu não era crente, em que havia uma parada lá de uma santa, e eu estava levando a santa às costas, lá no caminho, e num certo lugar a estátua da santa caiu e partiu a cabeça. Um carpinteiro viu aquilo e disse: não há problema. Lá pegou na cabeça com o martelo, com os pregos, lá assentou a cabeça na estátua. E o povo, na sua ignorância, não viu que era completamente uma vaidade, que não puxava para nada, lá continuaram com o parado. É aquilo que Deus está aqui a dizer. São todos. Fazem imagens criadas por si próprios. Têm pernas, não andam. Têm uma boca, não falam. Têm orelhas, não ouvem. Têm uma cabeça, não. E não pensam em nada porque não têm poder. Estão completamente mortos. E estão adorando uma coisa morta. Uma mentira. E a mim, que sou um Deus Todo-Poderoso, me deixaram. É a mensagem que o profeta anunciou e o povo ficou zangado com ele. Ficou zangado com ele. Quem pensas que tu és a falar para nós desta maneira?
Nós adoramos coisas que nós queremos. E rejeitaram completamente a mensagem. O profeta disse, ouvi, mas eles não ouviram. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. E continuaram a seguir as vaidades que não prestam para nada. Os ídolos, meus irmãos, não têm vida, como vemos aqui. Não podem fazer bem nem mal. Os que seguem as vaidades dos ídolos são pessoas brutas e loucos. Reparem que lemos em Jeremias capítulo 10 e versículo 8 e 9. Mas eles, todos quê? Se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis, ouro do Ufaz, trabalho de artifício, e das mãos do fundidor, fazem seus vestidos de azul celeste, é púrpura. Obra de sábios são todos eles. Versículo 14 e 15. Todo o homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se pelo fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida mentira é, e não há espírito nada. Vaidade são obras de enganos. No tempo da sua visitação virão aparecer. Deus diz, quem realmente inclina-se de fronte de uma estátua e faz uma oração à fronte daquela estátua, adorando o sol, a lua, as estrelas, o bispo, etc., é um tolo. É um bruto. E a palavra tolo, se você for ensinar uma pessoa estúpida, não compreende nada. A estátua está morta e a pessoa que adora a estátua está morta espiritualmente. Experimente, está separado de Deus. É um tolo. Eu vim de uma religião que adorava ídolos. Em vez de adorar a Deus, adorava os santos, que os inventaram. A minha própria mãe tinha lá na sua quinta uma capela onde ela todos os dias lá ia limpar o pó da estátua. Nem a própria estátua conseguia limpar o pó. Era preciso que a minha mãe tinha que limpar a estátua. E ali ela ajoelhava-se diante daquela estátua, pedindo auxílio. Fazia com sinceridade, ela era na sua fé. Ela ia a Fátima, fez promessas a Fátima, e a Fátima para cumprir as promessas. Até foi de joelhos para cumprir a promessa. Isto é a minha mãe. Um dia, o meu irmão, que é mais velho do que eu, 7 anos, estava na escola da sua religião e trouxe a Bíblia, o sumário da Bíblia para casa. Minha mãe, na sua curiosidade, pegou num livro, começou a ler e Deus a dirigiu uma parte da Bíblia que está no Êxodo capítulo 20, versículos 1 até 17, que diz assim: não terás Deus diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de quem está no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus do vosso, que nos digo a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Meus irmãos, aquela passagem tocou o coração da minha mãe. Ela leu aquilo e ficou espantada. Então a própria Bíblia diz para não fazer imagens, para não fazer orações às imagens. É isso que eu ando aqui a fazer. Há aqui uma coisa errada. Que ela tinha a sua capela, fazia as suas orações, a sua casa estava cheia de imagens, a sua igreja estava cheia de imagens. Ela foi ter com o padre e disse: ó padre, você deu esta Bíblia ao meu filho, mas eu não compreendo. Porque os outros alunos têm a mesma Bíblia, que diz para não ter imagens e para não orar ao Deus. Qual é a razão que a nossa igreja está cheia de imagens? Eu tenho uma capela na minha quinta. Há aqui um problema. A Bíblia diz para não fazer, a gente está a fazer. A gente está aí contra aquilo que Deus está a dizer. O padre nem disse nem uma nem duas. Ficou calado.
Eu sabia, tens razão. Tens razão. Mas não disse nada a ela. Mas a minha mãe foi tocada por Deus. Não foi uma pessoa que foi convertida. Deus tocou o coração dela. Ela viu aquilo, disse: o padre nem consegue dizer uma resposta. É a última vez que eu entro nesta igreja. E deixou a religião católica. Foi Deus que fez isso. Não fui eu. Nem ninguém. Eu nem estava nascido. Olha, irmãos, foi Deus que tocou o coração da minha mãe para começou a ler a Bíblia. Comprou uma Bíblia. E houve um dia que um homem foi até a casa dela, convidando a ir a uma reunião de uma igreja evangélica. E ela lá foi com o pé atrás, com o pé à frente, já tinha se enganado por tantos anos. Vou, mas ter cuidado com isto. E lá foi, ouviu mensagem, estava com a Bíblia na mão. E viu que o que eu estava ensinando era o que estava na Bíblia. Ia para casa, lia a Bíblia, fazia comparações. E chegou a um ponto de dizer: estes homens estão pregando a palavra de Deus. Conseguiram. E Deus converteu a Bíblia. Com o seu poder, converteu a Bíblia. Ela depois me convidou a ir à igreja com ela e eu ia, porque ela me pediu para eu ir, mas e um dia foi lá um pastor lá, mostrando um filme do Billy Graham, e depois do filme, ele pegou na Bíblia em João 3,16. Porque Deus amou o mundo à maneira que o seu Filho unigênito, para todo aquele que não crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o homem explicou com palavras bem simples, que mostra que Deus nos ama. E a prova que Ele nos ama é que deu o seu Filho numa cruz para pagar a dívida dos nossos pecados. E aqui diz que se tu creres nele, tu não vais ser condenado, mas tens a vida eterna. Aquela mensagem entrou no coração daquele livro. Entrou no meu coração. No fim, depois o homem disse assim: quem quiser aceitar Jesus, venha à frente para fazer uma oração comigo. E os meus colegas, todos entusiasmados, pegaram-me e disseram: vamos lá à frente. E eu disse: não é preciso ir lá à frente. Quando ele disse: quem crê tem a vida eterna, eu creio que isto é verdade. Eles foram à frente, fizeram uma oração e que mas com tristeza. Eles não seguem a ninguém. Aquela oração que eles fizeram não teve nenhum valor. Foi feita sem fé. É por isso que eu fico lá muito entusiasmado quando as pessoas dizem: vem cá à frente, fiz uma oração. Não fico entusiasmado com isso. Quem convence a pessoa é Deus. Não é um homem que faz uma oração que convence a pessoa. É Deus que convence a pessoa. Não há ninguém. Eu fui convertido pela mão de Deus. Não. Fui chamado pela mão de Deus. Não fui no homem. Quem se desvalha dentro do Estado, irmãos, como as faziam no tempo dos Judeus, era um tolo. Era uma pessoa bruta. Uma pessoa doida. Cega. Não sabia que tinha chegado o Deus verdadeiro e estavam seguindo coisas que não prestavam para nada. E quem faz isto nos nossos dias é a mesma coisa. Exatamente, as pessoas todas não compreendem, estão a fazer uma coisa que Deus não aceita. Depois faz aqui uma comparação entre Deus e os ídolos. Reparem que lemos no versículo 16. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O nosso Deus, Jeremias está dizendo, não é como os ídolos. Ele é o Criador que fez o Sol, a Lua, os rios, as montanhas, os planetas e a raça humana. Ele é o Criador, o nosso Deus. Ele não é a natureza, como as pessoas estão adorando. Aí há a diferença entre nós e as nações. O nosso Deus é o Criador. E as nações estão adorando a natureza, não o Deus que criou a natureza. E depois leio o que ele diz no versículo 11 a 13.
Assim direis, os deuses que não fazem os céus e a terra, desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Os ídolos que os andam adorando, um dia vão desaparecer completamente. O nosso Deus não desaparece. É diferente. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo e com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído e árvores. Quando ele fala, a natureza ouve. Quando Deus falou ao mar vermelho, o que é que aconteceu ao mar vermelho? O mar ouviu a voz do Criador e abriu-se. Quando Deus falou ao Rio Jordão, o Rio Jordão ouviu a voz de Deus e ficou parado. Está a ver a diferença entre os ídolos e o Deus que criou tudo? Quando Deus estava em cima do monte de Sinai, o próprio monte tremeu com a presença de Deus. Aqui está a diferença entre os ídolos e Deus. Deus controla o mundo. Quando Jesus estava no barco e o vento que estava soprando sobre o mar da Galileia e as ondas que estavam entrando no barco, os apóstolos coitados cheios de medo, eu também ficava com medo. Eu, se lá tivesse, também ficava com medo. E eles, com aquele medo todo, acordaram que Cristo estava muito bem, calmamente ali. Oh, mestre, acorda, a gente vai aqui morrer todos. E ele levantou-se, oh, homens de pouca fé. Não sabem quem eu sou? Levantou-se, repreendeu os ventos e os mares, e os ventos observavam a voz do seu Criador. E os mares. E eles ficaram a olhar para ele, pasmados. Este é o Filho de Deus, quem manda sobre os mares, os rios, e adoraram a ele. Que dá a diferença entre Jesus, que é o Criador do mundo, juntamente com o seu Pai, e os ídolos que as pessoas andam adorando, que não fazem nada. Não ouvem oração de ninguém, nem ajudam ninguém. Mas as pessoas não compreendem, são tolos, não compreendem estas coisas. Nada se pode comparar com Deus. Eu que lembro no versículo 6 a 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande em nome e em força. Imaginem, queridos irmãos, as nações adorando o sol que dá luz. Eles não compreendem quem criou o sol. Foi Deus. O sol não se pode comparar com Deus. O sol não tem a força que Deus tem. Adorando os raios. Quem criou os raios? Foi Deus. Quem criou o vento? Adoram o vento. Quem criou o vento? Foi Deus. Quem criou o rio Nilo? Foi Deus. E adoram o rio Nilo. Não compreendem que o Criador tem mais poder que o rio Nilo. Nada se pode comparar com Deus. Se disser, quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só a ti pertence, porque quando entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Ninguém se pode comparar contigo. Nem a natureza se pode comparar contigo, nem os reis se podem comparar contigo, nenhuma nação pode se comparar contigo. Tu tens todo o poder, tu reinas sobre tudo. Nada se compara contigo. Os ídolos são coisas mortas, o que lembra no versículo 10. Mas o Senhor Deus é verdade. Quer dizer, os ídolos são mentiras. Ele mesmo é o Deus vivo. Os ídolos são coisas mortas. E o Rei eterno, Ele é eterno. Os ídolos são temporários. O seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele controla o mundo e as nações. E um dia Ele vai juntar o mundo inteiro. Nada se compara com Ele. E depois o profeta avisa a nação, se vocês não se arrependerem da vaidade que vão seguindo, se vocês não se humilharem diante de Deus e admitirem que estão pecando contra Ele, se vocês não mudarem de vida, Deus vai castigar esta nação. Eu lembro dos versículos 17 até 25. Reparem bem, versículo 17. Junta a terra a tua mercadoria
com a habitadora da fortaleza. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei, como se fora como uma funda os moradores da terra, e os angustirei para que venham a senti-lo dizendo, ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me foi causa grande dor. E eu havia dito, já certamente isto é a enfermidade que eu poderei suportar. A minha tenda está destruída. Eu estava a dizer, eu vou destruir a vossa terra. A cidade de Jerusalém que vocês têm tanto amor por ela, vai ser completamente destruída. E todas as minhas cordas se quebraram, os meus filhos foram-se de mim, querendo dizer, eu vou tirar vocês da vossa terra para fora. E não existe ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. E vocês não vão ir ao meu templo. E os sacerdotes vão lá estar. Não vão entrar no templo e desviar a cortina. Eu vou destruir a vossa cidade completamente. Vocês vão durando livros, vão ver se os vossos livros conseguem ouvir as vossas orações. Quando o inimigo cercar a vossa cidade, vejam se os vossos filhos vão ouvir as vossas orações. Eu vou castigar esta nação. Depois Deus diz no versículo 21, os pastores se embruteceram. Os pastores a referir aos líderes religiosos que andavam-se na vaidade, mentiras às pessoas. Os pastores se embruteceram. Os próprios escribas, fariseus, saduceus do tempo de Jesus se embruteceram. E os profetas no tempo de Jeremias eram pessoas falsas, pregando mentiras às pessoas, dizendo, ninguém vai destruir a nossa cidade. Jeremias anda errado. O reino de pessoas não vai cá vir. Isso é mentiras às pessoas. E o povo contra Jeremias. Estás a ver? Os profetas estão dizendo que Deus não vai castigar a nossa terra. E quiseram matar ele. Ele estava dizendo a verdade, eles recusaram a verdade. Os pastores que estavam a dizer mentiras, aceitaram a mentira. É o que está a acontecer nos nossos dias. É o que está a acontecer. As pessoas estão seguindo mentiras em vez de verdades. Pastores famosos pregam, se tens fé em Jesus Cristo, tudo corre bem. Tudo corre bem. Não vais ter doença mais. O fé cura de tudo. Vais ter vitória sobre tudo. Vais resolver os problemas do teu casamento. E as pessoas, com a sua. É o que eles querem ouvir, é claro. É sempre aquelas mentiras todas. E vão às igrejas, dão dinheiro para eles. E eles vivem em casas fabulosas, irmãos. Casas fabulosas. Com o dinheiro das mentiras que eles andam ensinando. E um pastor como eu, pobrezinho, coitado, ensinar a verdade, não quero ouvir. Não é bom ouvir essa mensagem. Jesus disse, no mundo tens tribulações, não quero ouvir. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, não quero ouvir. Toma a sua cruz, não quero ouvir. E sim, não quero ouvir. Querem seguir o que eles querem fazer. Riquezas, saúde, vitórias, fama, é o que os pregadores andam para ir pregar. E as pessoas aceitam aquilo como se fosse verdade. E quando realmente a tribulação bate à porta, a fé deles vai para baixo. Afinal, Deus não me ama. Afinal, Deus não me ouve. Eles não compreendem que estavam seguindo mentiras das pessoas. Estão cegos porque não vêem as mentiras que estavam sendo ensinadas. Os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor. Eles não davam buscar a Deus. Deus não os chamou para falar desta maneira. Por isso não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. E eles causaram que as próprias pessoas andassem desviadas de Deus com suas mensagens.
Ele está a acontecer nos nossos dias, irmãos. As pessoas vão às igrejas elogiadas de Deus porque os pastores não ensinam que se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida. Não é a maneira como eles vão viver. Temos de ser testemunhas para o mundo. Viver vidas santas e puras. Não é da maneira como se andou a viver. Versículo 22. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, está referindo agora ao castigo que Deus vai trazer através do Nabucodonosor, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o caminho, nem do homem que caminha de agir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Aqui está o profeta, o próprio profeta Jeremias, dizendo a Deus: castiga-me, ó Senhor, mas com medida. Não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Eu sei que também sou um bocado. Aqui está um homem que servia a Deus com todo o seu coração e sabia que era um pecador. Nenhum pastor pode dizer: eu sou perfeito. Se eu disser assim, esta tal coisa, está a mentir. Está a mentir. Todos nós somos pecadores. O pastor Duarte é pecador também. Não é perfeito. Também faz erros. E Jeremias, um homem de Deus, sabia disso. Derrama a tua indignação sobre nações que não te conhecem e sobre gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó. O profeta está dizendo: eu sei que nós merecemos o teu castigo. Nós sabemos que Nabucodonosor vai vir cá e vai destruir a nossa cidade e a nossa nação. Mas também julgai-los também. Porque eles não são bons também. Nós não somos bons, eles também não são bons. Nós merecemos o castigo, eles merecem o castigo também. E Deus o fez, irmãos. O rei Nabucodonosor foi um rei que controlou o mundo antigo de uma maneira extraordinária. E ficou uma cidade riquíssima da Babilónia. Através das conquistas que ele fez contra o Egito, contra as tradições todas. Mas sabe que depois da sua morte, dos seus descendentes, aquela cidade foi completamente destruída. E Deus disse, através do profeta Jeremias, do profeta Isaías, do profeta Ezequiel: a Babilónia nunca mais vai ser habitada. Vai ser destruída. E Deus o fez. Deus cumpriu o seu plano. E que o profeta está dizendo: castigar o seu plano. Nós merecemos o castigo, Deus merece o castigo também. Devoraram, consumiram e assolaram a sua, destruíram o nosso tempo. Mas tu castigarás também. Ora, irmãos, o tempo está a fugir, como sempre. É o meu inimigo. O tempo aqui é o meu inimigo. Quais lições que nos querem aprender aqui? Primeira lição: devemos ter cuidado e ouvir o quê? A voz de Deus, irmãos. Se você está aqui hoje e Deus está falando no seu coração, não fique zangado com Deus. Ouça a voz de Deus. Seja humilde. Se você anda erradamente na sua vida, seja humilde e reconheça o seu erro. E arrependa-se. Não seja louco. Não seja louco. Segunda lição: nunca devemos trocar o nosso Deus vivo, perfeito e santo por ídolos inventados pelos homens e por ídolos que o próprio diabo apresenta à nossa frente. Nós, no ano passado, já falámos acerca dos ídolos que às vezes o diabo nos tenta para a frente deles. Não ponha isso à frente deles. Ponha a Deus em primeiro lugar na sua vida. Terceira lição: o Deus verdadeiro nunca se pode comparar com os ídolos que nós às vezes
pomos à frente de Deus nunca se podem comparar. Deus é a nossa herança. Deus é a nossa riqueza. Quando chegar ao fim da morte, a pessoa mais importante da nossa vida é quem? É o dinheiro? É? Não. É Deus. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum. Porque Deus está comigo. Deus é a parte mais importante da nossa vida. Nem é a família, irmãos. A família vai cá ficar também. Como Job disse à sua esposa, que coitada na sua tribulação, e o seu marido, ainda continuas a adorar a Deus? Oh, homem, amaldiçoa a Deus e morre. E eu disse a ela, Deus para toda. A gente só adora a Deus quando tudo corre bem e quando as coisas mal aparecem. Nu entrei neste mundo e nu e vou sair. Que Deus te abençoe. Não troca as coisas do mundo por Deus. É uma tolice. É uma tolice. Parvos são os que deixam Deus em nós e adoram os ídolos. Um dia vão ser castigados eternamente. Lemos aqui uma lição para nós. Como Deus disse, eu vou castigar vocês. Vocês me trocaram por nada. Eu vou castigar vocês. Preparem as palavras de Jesus, que nos últimos dias vão tirar aos computações. Apartai-vos de malditos ao lago da fogo, onde o diabo e os seus anjos estarão. Esse é o lugar daqueles que trocam a Deus pelos ídolos. E cuidado. Cada pessoa deve se examinar a si própria. É o que lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, que o apóstolo Paulo avisou a igreja. Mas cuidado. Com Deus não pode brincar. Cada um examine-se a si mesmo. E está a falar aos cristãos. Examine-se a si mesmo. Alguns de vós estão doentes, alguns de vós já morreram porque não se examinaram a si mesmo. E cuidado. Não se brinca com Deus. A última lição é: os que confiam em Deus nunca vão ficar doentes. Quando você morrer, Jesus está a tua espera. E você vai ficar contente. Você vai ver que realmente valeu a pena ter fé em Cristo, Jesus, como seu Salvador. Valeu a pena. Você não fica envergonhado. Aqui temos a nossa irmã, coitada, que no domingo passado passou por uma experiência que até ficou, o Paulo agora que ajudou ela. Ela, quando estava a ser ali a escada, a colega, marcou o pulso dela e começou a bater logo sangue. E o sangue não queria parar, o Paulo ajudou ela, meteu a ligadura lá. Depois, na casa dos velhinhos, lá, os enfermeiros tentaram ajudar ela, mas o sangue continuou sempre assim. Segunda-feira levámos ao hospital e até lá não conta dela. Mas avisaram: você não toca nesse braço dela, aquela pulseira está ali. E eu disse a ela: irmã, querida irmã, nós gostamos muito de conseguir na igreja, mas nunca mais você vai subir a escada, nem descer. Lembre-se disso. Por favor. Espera por nós, a gente vai tomar condição. Mas o facto é que esta nossa irmã confia em quem? Em Deus. Deus é o seu auxílio. E Deus é o nosso auxílio. Ela está à espera de Cristo. E não tem medo. Não tem medo. E é isso, que irmãos, que nós devemos ter. Nosso irmão já é feito ali, mas eu posso dizer para você, não tem medo. Confia no Senhor. É aquilo que todos nós aqui devemos fazer, irmãos. Confiar completamente em Deus. Não no homem, não em nós próprios, mas em Deus.
Ele é a nossa força, o nosso refúgio, o nosso auxílio. Amém. Para vamos para de pé, então, cantar o hino. Pensava que tinha abandonado a gente, mas não, eu voltei a Portugal e, por favor, tenham Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, Pai, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, pelo descanso que tu nos deste nas nossas férias, Pai. Tivemos 3 semanas, Senhor, desse descanso. E foi tão bom, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça, Pai. E tudo o que a gente passou, os dias foram bons, Senhor, tu sabes todas as coisas. E nós estamos de volta agora aqui, Senhor, de retorno, Senhor, à nossa comunidade, à nossa igreja, aqui, Senhor, para te servir, ó Pai, da melhor maneira que tu entenderes, Pai. Obrigado, Pai, pelo serviço esta manhã. Também, Senhor, tudo o que foi feito aqui, ó Pai, pelo louvor, pelas vozes que te louvaram, Senhor, com cânticos, ó Pai, com a música que foi tocada, também pela nossa irmã Diane, Senhor, pela palavra trazida pelo pastor João Duarte, ó Pai. Nós sabemos que cada palavra veio diretamente do teu Espírito, ó Pai. E obrigada por isso, ó Pai, este lugar onde a palavra é ensinada e é falada tal como ela é, Senhor. Continuaremos a fazer o mesmo, ó Pai, com a tua ajuda, Senhor, aqui neste lugar. Ó Pai, que a gente possa ser uma luz aqui nesta comunidade, Senhor, trazendo outras pessoas também aqui à tua presença. Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, ó Pai. Continua dando saúde ao nosso pastor, para que ele possa estar aqui domingo após domingo, Senhor, trazendo a palavra
ministrando aos nossos corações, às nossas almas, Senhor, porque é isso que a gente vem aqui a buscar, ó Pai. Obrigado mais uma vez, no nome do Teu Santo Filho. Amém. Amém.